Eu quero falar com você hoje sobre um assunto que não é novo, é um assunto já bem conhecido para muitos de nós, mas essa igreja está sendo plantada há pouco tempo. A gente está com 2 anos e poucos funcionando aqui em João Pessoa, então, até então nós nunca pregamos sobre esse assunto de hoje. Temos hoje a necessidade de falar sobre isso, porque é um assunto importante, biblicamente falando, para a gente poder discutir. Eu quero falar com você hoje sobre primícias, diga assim, primícias. E o que seria primícias? Veja comigo no telão. Primícias são as primeiras coisas de uma série, são os começos, os prelúdios. No Antigo Testamento a gente observa que geralmente as primícias eram os primeiros frutos colhidos da terra, eram os primeiros animais nascidos, entregues para Deus através do templo, eram os primeiros rebanhos, eram as primeiras produções, os primeiros efeitos. Hoje a gente pode entender como os primeiros lucros, os primeiros gozos, as primeiras emoções, os primeiros sentimentos. Quando a gente vai ver a história da Bíblia, eu falei sobre os primeiros gozos, tudo. Você observa que Abraão, ele entregou para Deus a sua primícia. Você vê a história no Gênesis que a Bíblia fala que Deus fala para Abraão: Abraão, você entrega o seu filho que você esperou por 25 anos. Agora você vai sacrificar Isaac para mim como uma oferta. Você vê a história que a Bíblia fala que ele caminha por 3 dias, e no momento que ele vai sacrificar o seu filho como oferta diante de Deus, Deus fala o seguinte: para! E Deus provê a esse homem um cordeiro. Você observa também, por exemplo, José, lá, filho de Jacó, lá no Egito, foi um homem que sofreu tentações, foi colocado em saias justas, e ele preferiu primiciar a Deus, a sua integridade, a sua vida. Você vê, por exemplo, aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram condenados a ser lançados naquela fornalha ardente. Você sabe a história que a Bíblia diz que só os que jogaram eles, só com o calor, foram mortos. A Bíblia diz que o rei mandou esquentar 7 vezes mais. Esses 3 homens primiciaram sua integridade a Deus. O que é primícia? Entregar o seu melhor. Eu não abro mão de Jesus. Você vê a história de Daniel também, amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi colocado na cova dos leões por garantir a sua integridade. A minha vida é de Deus, eu não abro mão, eu não renuncio à minha crença. E você vê que Deus fechou a boca dos leões, todo mundo vai dormir com fome, porque Deus abençoa quando a gente primicia. Você vê a vida dos apóstolos, os 12, né? Depois veio Matias para substituir Judas. Todos eles entregaram o seu melhor. Então, eu quero falar sobre a importância das primícias. O assunto é tão extenso, eu não quero voltar muito para o Velho Testamento, mas a gente vai usar alguns pontos. Você observa que Deus fala que os israelitas tinham que entregar o seu primeiro filho, o primeiro animal nascido do rebanho e os primeiros frutos. Diga assim: primeiro filho, primeiros animais e os primeiros frutos. Tudo isso a gente vê no Velho Testamento como Deus orientando: olha, separa isso para mim como primícia. E para provar isso, não vai estar no telão, mas se você quiser anotar, Êxodo capítulo 22, versículo 29, diz que não tardarás em trazer as ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. Aí ele fala: o primogênito dos teus filhos me darás. Observe que todo filho era consagrado para Deus como primícia daquela família. Você vê também, por exemplo, Êxodo capítulo 13, versículo 12, se você quiser anotar. Esse texto aqui foi escrito em cerca de 1491 a.C. Olha só o que o texto fala: apartarás, ou seja, separa, separa, distingue para o Senhor aquele que abrir a madre. Ele fala: o primogênito dos animais separa para mim. Você vê também, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 26, versículo 2, esse texto foi escrito também, um texto mosaico, foi escrito em cerca de 1451 a.C. Olha só o que ele fala: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolhereis da terra, e darás ao Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher.
para ali habitar e fazer seu nome. Observe que aqui ele fala o seguinte: olha, para quem trabalha com agricultura, naqueles tempos lá, separa num cesto o melhor do alimento e entrega. Então nós observamos, e tem tantos outros textos que a gente não quer, a ideia não é falar muito sobre isso hoje, mas para comprovar biblicamente que Deus é um Deus que valoriza as primícias. Agora, a pergunta é: por que é importante primiciar? Veja comigo no telão, vamos estar vendo aqui, olha só. O que Paulo fala em Romanos 11:16? Ele fala: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Diga assim: igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também usamos o serão. O que Paulo está falando aqui? Qual é a ideia? Olha só, se você santificar a primeira parte a Deus, todo o restante estará santificado. A primeira parte é um tipo de amostragem. Então, se você santificar o seu tempo a Deus, você amanhece o dia, os primeiros minutos, se eu santifico para Deus, se eu busco Ele, eu estou biblicamente santificando todo o meu dia para Deus. Se eu santifico parte da minha vida para poder servir alguém, momentos da minha vida, todo o restante eu estarei santificando. Então, isso é algo extraordinário, algo muito importante. Eu acho muito legal porque ele fala também: se as raízes forem santas. O que é raiz, gente? A parte mais importante de uma árvore. A gente olha às vezes para uma árvore e vê ela tão verde, tão bonita, tão frondosa, com tantos frutos, que coisa linda. Mas aquilo ali, o mais importante daquela árvore, não é a parte externa, e sim aquilo que ninguém vê, que está lá submerso no solo, que é exatamente a raiz. Eu quero ver com você, veja no telão comigo, que os israelitas, eles entendiam que se eles santificassem ao Senhor as primícias da sua renda, eles estariam santificando todo o restante que ficaria em suas mãos. O pastor Sandro, nosso pastor, ele é o pastor de Fortaleza, ele é o supervisor dessa igreja. Ele fala algo interessante nesse culto de primícia. Ele sempre gosta de usar, pastor Angela, só lembra que ele usa a metáfora do bolo, a ilustração do bolo. Ele fala: o que é primícia? Todo mundo já esteve em aniversário. Gente, pastor tem que estar muito aniversário, né? Às vezes a gente nem consegue estar, a igreja começando agora, mas quase toda semana tem aniversário. Às vezes tem um do dia, no outro dia, a gente participa de muitos aniversários. Tem que ter cuidado para não perder aquilo. Mas o que seria primícia? Todo mundo sabe, depois que a gente canta os parabéns, todo mundo bate aquela selfie, parabéns, aí depois a gente, geralmente o aniversariante, ele faz o que? Ele pega, ou então ele vai cortar o bolo. O que é primícia nessa metáfora? É para quem vai aquela primeira fatia do bolo. Eu quero falar com você hoje, usando essa questão da metáfora, eu quero falar sobre 3 bolos hoje. O primeiro bolo é o bolo do tempo, diga assim: tempo. Segundo bolo, dinheiro. Terceiro bolo, serviço. Diga assim: tempo, dinheiro, serviço. A minha pergunta para você e esse é um desafio, é o pedaço de honra que é dado a Deus na sua vida. No que diz respeito ao bolo do tempo, você tem dado para Deus o seu melhor do seu tempo? O bolo do dinheiro que você tem dado para Deus o melhor? O bolo do serviço, você tem dado para Ele alguma coisa? Quero que você entenda sobre essa questão. Por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos focados no nosso culto da virada. E aqui eu já quero te empolgar e que você possa agendar. Nós vamos estar aqui impreterivelmente às 22 horas, dia 31, nesse local aqui, para poder dedicar a Deus o final, o pós-lúdio de 2024 e o prelúdio de 2025. Finalizar as 2 últimas horas do ano, as horas do ano orando, clamando, tendo comunhão. E os primeiros minutos de 2025, que é o seu tempo, o bolo do tempo, você vai estar aqui conosco, de joelhos, orando e consagrando. Por que isso, Watson? Porque quando eu consagro as primícias, eu abençoo toda a parte. Diga assim: quando eu consagro as primícias, eu abençoo todo o restante. Então, quero falar com você nessa tarde,
Primeiro veja no telão comigo, as primícias do seu tempo é um ato de prioridade. Irmãos, a gente que é pastor, você que é líder, você sabe disso, você que é discipulador, muita gente fala o seguinte: olha, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Eu não consigo servir no ministério, eu não tenho tempo. E aí eu começo a pensar que aquilo que é importante para mim eu consigo fazer. Se alguém, por exemplo, gosta muito de exercício físico, nós temos amigos aqui na igreja que levantam, que vão fazer exercício físico às 4 horas da manhã. Por quê? Porque aquilo para a pessoa é importante. Então, se Deus é importante na minha vida, vou fazer um apelo aqui. Se Deus é importante para você, você não deixará de estar aqui no dia 22. Melhor dizendo, o dia 31 às 22 horas. Por quê? Porque você vai entregar para Ele, você vai falar: Deus, eu estou aqui, os primeiros minutos do ano novo, eu vou dedicar ao Senhor. Então observe que, se Deus é a nossa prioridade, nós devemos entender que Ele tem que ser o primeiro em nossa agenda. Veja no telão que Deus nos deu 24 horas para todo mundo. Deus deu 1.440 minutos para todo mundo, e Deus deu por dia, e Deus deu 86.400 segundos para todo mundo durante um dia. Então, tanto faz uma criança, um jovem, um senhor, todos Deus deu ao mesmo tempo. Para quê? Porque Ele quer que nós entendamos a importância de uma gestão legal. Eu vejo muito legal o que Salmo fala, capítulo 90, versículo 12. Só para você entender, o livro dos Salmos é um livro que foi escrito por vários autores. E aqui, esse no Salmo 90 foi escrito por Moisés, o grande líder do povo de Israel, né? E ele fala o seguinte, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos o que? Um coração sábio. O que Moisés está falando? Deus, me ajude a ter uma gestão do meu tempo correta, para que eu possa ser uma pessoa sábia. Me ajude, meu Deus, a exatamente te buscar em primeiro lugar, para que eu possa de alguma forma garantir que eu vou estar tendo o Senhor como minhas prioridades. Eu acho muito legal o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então eu não posso dizer que eu não tenho tempo para buscar Deus. Você não tem a desculpa, biblicamente, fala o seguinte: olha, eu só consigo buscar Deus dia de domingo na paz de hoje. Segunda-feira, terça, não tenho tempo. Quarta, isso é uma inverdade, isso é um sofisma, é uma mentira que o diabo coloca. Porque a Bíblia fala que existe tempo para tudo debaixo do céu. Veja comigo no telão, Isaías 26, 9 diz que à noite eu te procuro. Isso aqui é um texto isaiânico. Ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração. Observe Isaías, um dos profetas maiores, falando: olha, eu te busco de noite, eu te busco pela manhã. Ele priorizando Deus como alguém importante em sua vida. Veja, Salmo capítulo 63, versículo 1 diz: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Observe o salmista, um texto davídico aqui. Ele está falando: Deus, olha, a minha alma anseia, existe uma necessidade no meu coração, existe uma carência no meu coração de Te buscar. Deixa eu perguntar para você, o seu coração sente isso também por Deus? Como é que nós nos comportamos no domingo? Você pensa assim: cara, tem que ir para a igreja, que coisa chata. Ou será que eu falo como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Qual é a sensação que eu tenho? Como que eu reajo, no meu caso, na quarta-feira, que é o dia do live? Eu fico assim: poxa, de novo live. Ou será que eu falo: que alegria poder ver os meus irmãos, abraçá-los, me confraternizar com eles, que coisa top. Então olha só, quando alguém fala o seguinte: olha, eu me alegro de estar na presença de Deus, essa pessoa é uma clara demonstração de que ela entende que o seu tempo deve ser primiciado para Deus. Eu acho muito forte o que
Paulo falou em Efésios capítulo 5, versículo 16, ele diz que remindo o tempo, porque os dias são o que, gente? Maus. Diga assim, remindo o tempo, porque os dias são... Ou seja, o que falta em nós muitas vezes é uma gestão do tempo, é uma organização do tempo. Então eu tenho tempo para buscar Deus. E por que às vezes eu não busco? É porque eu não consigo me organizar da maneira correta. Então eu quero perguntar para você, quantas horas por dia você tem investido nas redes sociais? Não sei se você sabe, o Brasil é o país que mais navega nas redes sociais do mundo. Nós passamos horas nas redes sociais. E hoje não é só mais coisa de jovem e de adolescente, não. A gente está com os irmãos adultos, em alguns locais, ninguém conversa mais. Todo mundo só. As famílias vão à mesa, ninguém conversa mais. Redes sociais, porque a gente tem tempo para rede social, mas não temos tempo, às vezes, para poder orar e buscar a Deus. Diga assim, misericórdia, Jesus. Quanto tempo eu gasto assistindo TV? Quanto tempo eu gasto dormindo? Quanto tempo eu gasto, por exemplo, assistindo séries? Tem um filósofo anônimo que ele diz que quem dorme muito vive pouco. Então olha só, nós temos que entender a importância da gente ter uma boa gestão. Agora, eu quero te incentivar, no que diz respeito a tempo, que você comece a se programar para 2025. Que você coloque na sua agenda, olha, eu vou ler a Bíblia toda. Quem já leu a Bíblia toda aqui, gente, alguma vez? Quem já leu a Bíblia toda? Olha, eu sou desafiado desde pequeno. Eu já li a Bíblia várias vezes. Todo ano eu leio a Bíblia toda. Por quê? Porque existe em mim uma necessidade. Então você deve talvez fazer isso esse ano. Dedique tempo para orações maiores, para consagração, para meditação. Isso é você entender a importância de que você tem que primiciar a Deus o seu tempo. Isso é bíblico. Veja no telão, Mateus 6,33 diz que busquem, pois, o que, gente? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Cadê? Não, volte, é Mateus 6,33. Pode passar? Mateus 6,33 diz que busquem, pois, em primeiro... O próximo slide, só seguir a sequência. Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça, o que mais? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Então, olha só, essa questão do buscar fala de quê? De prioridade. O bolo do tempo, o primeiro pedaço eu entrego para o meu Deus. Eu acho muito legal que a concordância de Strong sobre essa palavra primeiro, no grego é proto, significa primeiro em seu lugar e tempo, em sucessão de coisas, primeiro em posição, primeiro em influência, primeiro em honra. Então, quando o texto fala busquem primeiro, ou seja, honra, primicie, distingue, influencia através do quê? Do seu tempo as coisas de Deus. Diga assim, eu declaro que o bolo do tempo, o primeiro pedaço, todos os dias, é do meu Deus. O segundo bolo que eu quero falar com você hoje é primiciar seu dinheiro. É um ato de honra a Deus. Diga assim, primiciar o meu dinheiro é um ato de honrar a Deus. Jacques Ellul disse que o cristão deve saber que ele é somente um simples depositário, sendo Deus o verdadeiro proprietário. Tudo que nós temos vem de Deus, queridos. Tudo que nós temos é Ele que nos dá. Então, o que está em nossas mãos, nós somos simplesmente gerentes, gestores daquilo que pertence ao nosso Deus. Francis Bacon, ele foi um grande político, um grande cientista, filósofo inglês. Ele diz que se o dinheiro não for seu servo, será o seu mestre. Então, existe aqui somente duas situações. O dinheiro me serve ou eu sirvo o dinheiro? E nós queremos entender algo importante. Existem algumas palavras interessantes. Eu coloquei isso aqui na minha dissertação. Vou só falar aqui rápido. Antigamente nós tínhamos uma prédica voltada para o teocentrismo. O que é isso? O mundo, tudo era voltado para Deus. Deus, centrismo no centro.
Então nós tínhamos Deus como centro no passado. Você vê os textos mosaicos, olha, entrega o primeiro animal a Deus, entrega o primeiro filho a Deus, entrega os primeiros frutos a Deus. Deus era o centro. Mas o mundo vai evoluindo, vai entrando no cenário de pecaminosidade, e agora Deus não tem mais o centro, e começa a ter o que nós chamamos de antropocentrismo. A palavra antropo quer dizer homem, no centro. Então agora não é Deus que rege a minha vida, sou eu que tomo as minhas próprias decisões, sou eu que decido o que eu tenho que fazer, eu penso em mim. E Deus, se eu conseguir fazer, eu entrego. Isso é alguém que o seu coração é regido pelo antropocentrismo. Mas o mundo vai tendo cada vez mais decadência espiritual. E agora não é mais somente o antropocentrismo, é o moneicentrismo. Money, onde o dinheiro rege a vida das pessoas. A gente vive numa sociedade, gente, onde quem tem dinheiro tem amigos. Quem tem dinheiro tem fama. Quem tem dinheiro tem prestígio. Quem tem dinheiro chega, dá carteirada nos locais e entram. O dinheiro tem regido as pessoas. Você fala assim, mas Watson, eu sou um cristão. O dinheiro não rege a minha vida. Será mesmo? Muitos cristãos passam o dia fora, a noite fora para ganhar dinheiro e a família está abandonada. Muitos cristãos passam... Eu já vi casos de famílias que eles só se veem no final de semana. Porque está todo mundo correndo, ativismo, correndo, trabalho. Trabalhar é importante, é bíblico. Mas quando o moneicentrismo rege a minha vida, eu esqueço que existe um teocentrismo. Existe Deus como centro da minha vida. Veja o que o texto salomônico nos ensina. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que honra ao Senhor com os teus bens. Diga assim, com as primícias. Diga assim, primícias de toda a sua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, versículo 10. E transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, irmãos, Deus não instituiu ofertas só por acaso. A Bíblia fala aqui que Ele é um Deus que Ele nos ensina a primiciar. Então entregar a primícia fala de quê? Nós entregamos o melhor que nós temos para Ele. Fala da gente entregar o bolo do dinheiro que eu tenho, o primeiro é de Deus. Isso é algo importante, isso é algo extraordinário. Veja comigo algo que a gente tem que analisar. Por exemplo, que o diferencial encontrado, você pode ver isso aí depois na sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 4. Nós temos a história de dois irmãos. E aí a história relata que esses irmãos eram filhos de Adão e Eva. Um chamava-se Caim, outro chamava-se o quê? Abel. E você observa que a Bíblia diz que eles trouxeram a Deus as suas ofertas. Só que o Caim, o mais velho, ele era agricultor e ele trouxe qualquer oferta para Deus. E a Bíblia diz que o Abel, ele era pastor de ovelhas, tinha rebanho, e ele separou o melhor do rebanho e trouxe para Deus. E a Bíblia diz, veja comigo por favor, no telão, Gênesis 4, versículo 3 a 5, vai dizer que aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Observe, o texto mosaico diz que um trouxe uma oferta. E depois ele fala que Abel, ele quer distinguir, esse não trouxe somente uma oferta, esse trouxe a primícia, o melhor que tinha. O que acontece? Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Observe que desde os preâmbulos dos textos bíblicos, lá no começo, lá no capítulo 4 do Gênesis, nós temos história de pessoas primiciando a Deus. E pessoas que serviam a Deus, que faziam parte da família cristã, mas que por algum motivo entregava aquilo que Deus confiou a eles de qualquer maneira. Você observa que o texto diz que Deus rejeitou o ofertante
Caim e, consequentemente, rejeitou sua oferta, que era aqueles frutos que não eram as suas primícias. Então, observe, gente, o texto fala, no fim de uns tempos. Isso aqui é muito forte, porque, observe, não foi as primícias. É como se Caim tivesse feito toda a colheita da macaxeira, do feijão, do milho, do arroz, tudo. E aí, separou tudo, encheu, talvez, aqueles depósitos. Bom, sobrou alguma coisa, passaram-se alguns dias, bom, agora vou entregar a Deus aquilo que sobrou. E a gente vê que, você observa que Deus não aceitou. Não sei porquê, Deus, ele sempre é o seguinte, ou ele é primeiro, ou ele não aceita a segundo lugar. Então, ou ele é primeiro, ou ele não é nada. Eu vejo uma história também por exemplo, de Ananias e Safira, no capítulo 5 do Atos. Você observa que tinha uma vivência na igreja primitiva. Alguns irmãos ofertavam muito, davam muito. A igreja primitiva é a igreja do primeiro século. Ok? Nós estamos no século 21, isso há 2000 anos atrás. E a Bíblia conta a história de um rapaz chamado Barnabé. Um homem que depois tornou-se um grande plantador de igreja, foi ele que foi o mentor de Paulo. E a Bíblia diz que esse homem, por algum motivo, ele decidiu que ele tinha que vender uma terra, uma propriedade, numa região chamada Chipre, que era uma região mais cara, e ele decidiu por conta própria. A Bíblia nunca manda a gente dar tudo, ele manda a gente primiciar, mas ele decidiu entregar tudo para a igreja. E aquilo, a Bíblia diz que Ananias e Safira achou aquilo muito bonito, muito belo. Então vamos fazer o seguinte, vamos também imitar esse homem de Deus, Barnabé, vamos também vender nosso terreno, e aí nós vamos entregar uma parte para a igreja, e a gente vai dizer para os apóstolos, ele combinou com a esposa, que nós entregamos tudo. Você conhece a história? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo, através de Pedro, confronta Ananias, ele morre, Ananias manda enterrar o defunto, a esposa chega, Pedro pergunta, olha, você vendeu o terreno por quanto? Foi isso? Foi, morreu também, enterrou também. Entenda comigo, Deus, por algum motivo, exige de nós as nossas primícias, aquilo que é de melhor. O Andinho falou sobre algo interessante, agora ele usou o livro de Marcos, mas a gente também vê esse texto em Mateus, melhor dizendo, em Lucas 21, que Jesus viu que aquela mulher, aquela viúva pobre, esse é o título que o texto lucano fala, ela entregou tudo o que ela tinha. E o tudo não fala, como o Andinho falou aqui, não fala de valor, não é cifra. Fala de quê? De primícia. Aquilo que eu tenho, Deus, eu entrego para ti. Eu gosto muito do que Timothy Keller disse. Timothy Keller falou sobre, ele tem um livro chamado Deuses Falsos. Ele diz que o dinheiro pode vir a ser o bem mais importante, mas ele também pode, de alguma forma, nos influenciar e ser um ídolo em nossos corações. Pode ser usado para o bem, nós abençoamos a igreja, abençoamos os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, ajudamos pessoas, mas ele pode ser um ídolo, ele pode ser um peso, um pecado no meu coração. Martim Lutero, o grande protagonista da reforma protestante, ele disse que nós temos que passar por 3 conversões. Ele falou, primeira conversão, a conversão do coração, diga assim, a conversão do coração. Segunda, a conversão e a terceira, a conversão da carteira. Todos nós passamos por essa transformação. Eu converto o meu coração para Deus, eu converto a minha mente para Deus, e eu converto os meus recursos ao nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero falar para você, dinheiro na Bíblia não é pecado. Você observa quando lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, fala que o amor do dinheiro é que é a raiz de todos os males. Nós temos que ter muito dinheiro, sim ou não, gente? Diga assim, eu sou rico. Diga assim, eu sou milionário. Mas olha só, é importante ter, mas o problema é quando aquilo me tem. É quando eu sou regido por amor ao dinheiro. É quando eu não consigo ajudar um necessitado. É quando eu não consigo, irmãos, eu conheço pessoas, um rapaz que ele morava com a mãe, já era adulto. Morava com a mãe sustentava ele, pagava o aluguel, tudo, e a mãe estava doente uma vez.
Ela falou, fulaninho de tal, vai na farmácia comprar um remédio. Ele foi comprar, trouxe, falou, mãe, foi tanto, mãe. Eu quero que a senhora pode me pagar? Foi tanto. O sujeito mora com a mãe, sustentado pela mãe, e não tem o coração de nem 10 reais para comprar uma aspirina para pagar para a mãe. Isso é um problema sério, isso é um coração muito cheio de amor. Então o texto que a gente não vai estar lendo aqui, você pode notar depois de 1 Timóteo 6,10, o que Paulo condena é esse amor, essa dependência, esse apego ao dinheiro. Isso é um problema grande. Você pode também ver depois em Colossenses capítulo 3, também Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer que a avareza do coração de muitas pessoas, Paulo vai dizer que isso é uma idolatria. A avareza, ou seja, o desejo de ter só para mim, não ninguém, só para mim. Isso é o que? É uma idolatria no coração da pessoa. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ele disse que se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará ela a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Da visão de Billy Graham, se o sujeito consegue entender, tem uma visão correta sobre recursos financeiros, ele geralmente tem uma visão correta sobre como lidar com a família, geralmente tem uma visão correta como se relacionar com as pessoas, porque ele entende que o dinheiro, quem consegue vencer essa área, consegue gerir e demonstrar transformação em muitas outras áreas da sua vida. John Wesley, um grande pregador inglês, ele diz que os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Nós somos apenas, segundo ele, agentes que nós devemos distribuir de acordo com a direção de Deus. Olha só. Portanto, ele disse que a gente não tem condições alguma de fazer o contrário daquilo que Deus quer. Na visão de Wesley, nós somos mordomos, gestores daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Quero falar sobre o terceiro bolo agora, para a gente poder concluir. Diga assim, as primícias no servir. Vamos lá? Diga assim, as primícias no servir ao próximo. Diga assim, é um ato de humildade. Eu quero falar agora com você sobre o terceiro bolo daquele aniversário. O bolo do serviço. O Andinho já adiantou aqui para a gente. Nós estamos pela primeira vez fazendo um culto de virada. Já temos 2 anos aqui em João Pessoa. Esperamos um pouco a igreja crescer para poder ter corpo, para poder fazer um culto de virada. E nós vamos fazer pela primeira vez esse culto de virada. E aqui você sabe, como talvez qualquer outro local, geralmente tarde da noite ou começo do dia, que é de madrugada, dificilmente se tem Uber para cá. E eu quero te desafiar, você no final do culto, como o Modinho falou, você vai lá na livraria com o Vitor, você que precisa. Nosso compromisso, Vitor, é com quem vai dar o nome hoje. Quem não deu o nome, nós nos sentimos obrigados em atender essa necessidade. Então, por isso que você deve, no final do curso, você fala assim, Watson, eu não tenho um carro, eu quero vir para o culto, mas eu também não sei como eu volto. Não se preocupe, eu te dou a minha palavra, que você terá carona. Nem se eu passar a noite todinha, andando, nem chegar de casa de manhã, mas você vai chegar na sua casa. Mas eu falo isso com sinceridade, porque não só eu tenho carro. Tem 2 carros também, Fábio? Tá junto? O carro, vamos lá, quantos carros tem aqui? Levanta a mão aqui, ó. Uhul! Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, gente. Temos muitos carros aqui. Então você que é jovem, não fica preocupado. Vem para o culto, porque nós vamos entender que nós vamos começar os prelúdios de 2025, os primeiros minutos, servindo o próximo. Diga assim, como é bom servir o próximo. Irmãos, nós somos uma igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma igreja de voluntários. Nós temos aqui nessa igreja, Andinho, levanta a mão aqui, Andinho é o líder, fique em pé, Andinho, por favor, Andinho é o líder de jovens. Reginaldo, fique em pé, Reginaldo, sua esposa, você e sua esposa, líderes da atmosfera. Fiquem em pé, minha esposa, fica aqui na frente, líder da Paz Wammer. Mas quem está por aqui? Quem é mais líder? Alexa e Felipe, ficam os 2 em pé, líderes da mídia, ficam os 2 em pé, por favor.
Temos também mais gente. Diego lá atrás, Diego, fica de pé, Débora. Diego e Débora, líderes do Ministério de Eventos. Temos aqui o Ministério Kids, que o pessoal está na sala de aula lá agora. Nós temos tantos ministérios. Todos esses aqui são pessoas que são voluntários. Intercessão, não é isso? Quem é da intercessão? Levanta a mão aqui. Marcel, fique em pé, Marcel, por favor, o líder da intercessão. Gente, vamos aplaudir bem forte esses irmãos poderosos. Nós somos, poder sentar, meus amados, nós somos uma igreja de voluntários. Nós queremos desafiar cada um de vocês para 2025, que esse coração de voluntariado, de servir ao próximo, esses aqui só são os líderes. Nós temos vocês que estão aqui, que são membros dessas equipes. Então, servir o próximo é algo extraordinário. Nós temos, por exemplo, essa missão de realmente, no dia 1º, dar essa carona amiga. Todo mundo vai chegar em casa na santa paz, em nome de Jesus. Por quê? Veja no telão. Quem não serve... 1, 2, 3 e... Não serve. Observe que a palavra serve aqui, ela tem 2 significados. Se eu não sirvo o próximo, eu não estou servindo para atender a demanda que Deus me deu para mim. A minha vida só é útil quando eu entendo que eu tenho que servir o próximo. Deixa eu falar para você, toda vez que você discipula alguém, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho um amigo pastor lá de Santarém, ele ganhou uma pessoa para Jesus, ele tem uma vida muito corrida, isso há mais do que 20 anos atrás, e ele tinha uma vida muito corrida, aquele pastor, e aquele irmão também era empresário, acho que vendia peixe, alguma coisa do tipo, e tinha vida corrida, e eles tentaram encontrar durante o dia. De tarde não dá, estou no trabalho, de noite não dá. O pastor falou o seguinte: qual é o horário que você pode para ser discipulado? Ele falou, 4 da manhã. O pastor falou o seguinte: então vamos fazer o seguinte, uma semana eu vou na tua casa, 4, outra semana você vem na minha casa. E por muitos anos, aquele pastor discipulou aquele irmão às 4 horas da manhã. Toda vez que eu discipulo alguém, eu estou servindo aquela pessoa. Toda vez que eu abro a minha casa para receber um life group, para poder arrumar as cadeiras, para poder limpar, para poder fazer um suco, para poder fazer um lanche, eu estou servindo o próximo. Toda vez que eu dou carona para alguém, eu estou servindo o próximo. Toda vez que eu sinto para ouvir um idoso falar, idoso gosta de conversar, né? A gente senta, eles falam, a gente ouve. Ouça com atenção, a gente ouve, eles falam. Quando você faz isso, você que é jovem, você está sendo generoso com aquela pessoa. Quem está me entendendo aqui, gente? Toda vez, por exemplo, a Bíblia diz que toda vez que, mesmo se eu der, veja o texto aqui comigo, por favor, Mateus capítulo 10, olha só, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Ele fala no versículo 42, se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não deixará de receber o quê, gente? A sua recompensa. Gente, um copo com água é bem barato, sim ou não? Quanto mais você gastar 5 litros de gasolina para levar alguém na casa dessa pessoa, dia 31, dia 1º. Quanto mais você investir a sua vida para poder levar alguém para a escola da igreja, para poder pagar o custo daquela pessoa. Quer dizer, tudo que eu faço para Deus, a Bíblia fala que eu não vou perder a minha recompensa. Então a recompensa não deveria ser o ponto nevrálgico da minha doação. Mas ela vem com um pano de fundo. Quando eu dou algo para alguém, nem se for o meu tempo, eu recebo de Deus algo tão importante. Para a gente poder finalizar, eu quero te convidar para que você possa ter essa tríade em 2025, que você separe o seu melhor tempo para Deus. Quando eu falo melhor tempo, não é só de domingo não, gente. Todos os dias, você separe o seu melhor tempo. Que você separe dinheiro para poder ajudar a obra e as pessoas. Que você separe o seu tempo, o seu serviço. Eu quero doar a minha vida para Deus. Isso é algo extraordinário. Quando se trata de dinheiro, a nossa igreja faz em todo o Brasil isso, sempre oferta de primícias. Eu quero te incentivar, que nós possamos trazer dia 31 uma oferta especial. Toda essa oferta, existem igrejas que designam essas ofertas para algumas coisas. Nós vamos designar exclusivamente para o projeto do Novo Tempo. Tudo que entrar de oferta dia 31,
Primeiro eu quero pedir que você não dizime dia 31, só oferte. Você pode dizimar dia 29 e dia 5, dia 31 é só oferta. O que você entregar, nós vamos designar para aquele caixa que nós temos para o nosso novo prédio, para 2025, em nome de Jesus. Agora também incentivar que você dê um nome a essa oferta. Sei lá, Deus vai dar no seu coração um valor. Deus, se você não é casado, você é jovem, Deus, o nome dessa minha oferta, eu quero que o Senhor me dê um cônjuge. Talvez você fale assim, Deus, o nome dessa oferta, eu quero que o Senhor salve a minha família. Deus, eu quero dedicar essa oferta como um ato de simbólico, que o Senhor possa me curar daquele vício, que o Senhor possa me libertar daqueles pensamentos. Você pode fazer isso com um ato de fé, e você vai estar aqui conosco dia 31, cultuando o nome do Senhor em nome de Jesus. Entenda algo importante, como Paulo falou, se eu consagro a primeira parte, todo o restante está debaixo de uma graça. Eu quero te incentivar, que nós possamos, não só essa virada agora, eu faço isso a minha vida toda, né, pastor Angélico? Só uma vez que eu lembro que a gente não fez isso. Nós morávamos no Pará, morávamos em Macapá, na verdade. Estamos visitando os pais da minha mãe no Ceará. Então, aquele foi o único ano que eu lembro que a gente virou um ano, estava numa rede, lá no interior, meu Deus do céu. Eu era adolescente ainda, mas fora isso, todos os anos que eu lembro da minha vida, vou fazer 40 agora, sempre terminando os minutos do ano, na igreja, começando nos pés do Senhor. Deus tem sido tão bondoso comigo, sei que tem sido com você também. Então quero te incentivar, que você fique em pé agora, por favor. E que você decida, em 2025, essa tríade, tempo, recurso e serviço, vai ser uma máxima na minha vida. Vai ser algo extraordinário. Eu vou fazer isso para Deus, com leveza, com amor, com dedicação, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos.